Olá, meus irmãos, meus amigos, amigas, que a paz do Senhor esteja contigo na tua vida. Estou novamente para falar sobre a Bíblia, sobre o guia de salvação, o guia que nos ensina o caminho certo a seguir. E essa tarde, a gente meditando, eu senti desejo de postar esse assunto. Nós vemos hoje em dia, aí pelo mundo, muitos religiosos, muitos defendem uma coisa, outros outra. Então nós sabemos que no meio disso tudo existe heresias, existem coisas que talvez alguém que me ouve, que me vê, esteja indo pelo que o homem fala, pelo que o sistema religioso, talvez você seja um crente, um evangélico, um batista, um católico, um espírita, e aí por diante. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus e uma doutrina. A Igreja de Cristo é o corpo de Cristo, não é a placa denominacional. E o corpo de Cristo é a sua igreja, não a igreja feita por tijolos, por mão de homens, porque ele não habita em templos feitos por mão de homem algum, mas sim no meu e no teu coração, se tu deixar ele entrar. Quando a Bíblia fala de corpo de Cristo, ela não fala que tem vários corpos e uma cabeça, que é Jesus. Existe um corpo, não existe vários corpos. E se você quiser ser igreja de Cristo, ou se você chegou um tempo a qual aquela palavra que Jesus disse: aquele que for santo, santifique-se mais ainda, e aquele que for sujo, suje-se mais ainda. Você não quer saber? Vai prestar conta. Ninguém pode obrigar alguém a seguir aquilo que Jesus falou, aquilo que ele promete, aquilo que ele ensina na sua palavra. Na época que Jesus andou na terra pregando, no livro de Mateus, no capítulo 15, ele já encontrava pessoas assim. Naquela época, ele veio instituir a graça, e por causa da graça, ele foi perseguido, ele foi morto, foi chamado de blasfemador, porque ele veio abolir, ele veio fazer consertos, ele veio trazer um outro conserto, ele veio trazer um outro testamento para tirar aqueles que estavam debaixo de muitas maldições. Inclusive ele se fez maldito por mim e por você. Ele pagou o preço, toda a sua igreja, que foi os 12 discípulos, mas hoje milhares e milhares estão na terra fazendo aquilo que é para fazer, que é evangelizar aqueles que não conhecem a palavra e a Jesus como seu Salvador. Então naquele tempo ele já falava, ele enfrentava problemas assim. Havia tradições que os anciões seguiam, doutrinas que eles defendiam, mas Jesus veio trazer a verdade. E eles não aceitaram a Jesus. E Jesus declara
no livro de Mateus, capítulo 15, verso 8 em diante, o seguinte. Ele dizia: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. No verso 14, ele deixa claro: deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, se eu estou seguindo, meu irmão, alguém espiritualmente cego, essa pessoa vai cair no buraco e eu vou ter que ir junto, porque eu estou sendo guiado por ela. Eu não procuro Jesus para ser meu guia, o meu ensinador, a origem de toda a verdade, o alfa e o ômega. Infelizmente hoje as pessoas tendem a seguir homens, mas eu e você, nós temos que seguir a Jesus. Muitos idolatram A e B. Jesus não quer nem que você idolatre ele, porque na lei já dizia que nós é para adorarmos ou não fazermos nenhuma imagem de escultura, nem quem mora, nem quem está no céu, debaixo da terra, ou seja, lá onde seja. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, até o próprio Deus, ele não admite fazer uma imagem dele, uma suposta imagem dele, para adorar. Êxodo 20, a partir do capítulo 20, verso 3 até 6, Deus é bem claro quando fala isso. Mas aqui em Mateus, capítulo 15, ele já dizia para o povo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. No verso 14, ele deixou bem claro, dizendo: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Hoje nós vemos muitos guias, muitos homens pregam, e nós vemos uma divergência muito grande. Um fala uma coisa, outro fala outra. E aí aquelas pessoas, quando confiam no que é pregado, discutem com qualquer um, e o fanatismo vem e faz mal isso para muita gente. O que acontece hoje é o que Jesus diz sobre a porta larga e a porta estreita. Ninguém quer largar, ninguém quer negar a si próprio para seguir a Jesus. Porque muitos acham que carregar a cruz é viver na miséria, é viver doente, é viver sofrendo, porque defende karma. Eu chamo sempre esse tipo de pessoa, são os masoquistas religiosos, gostam de sofrer. Mas se você for buscar no Evangelho, Jesus veio te dar vida e vida em abundância e paz na tua vida. De tirar você do sofrimento, passou a dor para você não passar. No livro de Lucas, no capítulo 13,
no verso 24 em diante, Jesus citou o seguinte: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, começardes a estar de fora, e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. E ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Veja que quem é lançado no inferno não é salvo. Pela lógica, são as pessoas que matam, que adulteram, que mentem, que praticam o sodomismo, que praticam a lascívia. Mas o herege também está incluído nisso. A pessoa que não segue a verdade, a pessoa que está seguindo guias cegos, como diz lá onde nós lemos, a qual Jesus diz que quem segue guia cego vai cair também no buraco. E esse buraco é onde o Senhor resume aqui, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse que é o buraco, na verdade. Então é importante você que pratica uma fé, saiba que só existe uma doutrina, meu irmão. E isso está levando e vai levar muita gente para esse buraco, porque não procura entender a vontade de Deus na vida dela. Essa palavra é a constituição divina, espiritual, a qual nós vamos ser julgados pelo que está escrito nela. Deus não vai fazer injustiça, mas aquele que não estiver dentro da palavra vai perecer nesse buraco. Não existe outra saída. Não adianta buscar outros conceitos, filosofias, isso e aquilo. Só existe um caminho que leva ao céu. Quando o Senhor fala em igreja dele, ele não fala em denominação, placas de igrejas. Ele fala num povo que faz a sua vontade. Igreja de Cristo como unidade. Em todo o mundo ela está. Em todo o país tem igreja de Cristo, pessoas de Deus. E quando fala de corpo de Cristo, só existe um corpo. Não existe vários corpos, porque só existe uma cabeça que é Cristo. Pessoas acham que toda a igreja é um corpo de Cristo. Toda denominação é um corpo de Cristo. Não é verdade. O corpo de Cristo são aqueles que fazem verdadeiramente a vontade de Deus. Aqueles que o receberam como Salvador. Quando ele disse: tomai, esse é meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos. Ele está dizendo que se você não lavar tua vestidura no sangue do Cordeiro, que é no Evangelho, nós não entraremos nos céus, não seremos salvos, porque existe um compromisso de Jesus com aqueles que seguem o Evangelho. Existe um ensino a qual nós temos que seguir. Não é doutrina religiosa, mas sim a palavra de Deus. Então, Jesus falava muito disso.
Pessoas que seguem e seguiam desde o início tradições e foram e ainda hoje são contra o Evangelho de Cristo. Então nós precisamos saber por quê. Porque está em dúvida, está em jogo a nossa salvação, a nossa vida nessa terra. Tudo está em jogo daquilo que você segue. Estamos aqui passando uma temporada somente. Ainda que você viva, eu viva 100, 150 anos, 200 anos, 500 anos, eu não vou ter conhecimento. Não vai se comparar à eternidade a qual nós iremos um dia. E isso está em jogo na nossa vida. Talvez você que esteja me vendo, me ouvindo, você quer isso para você? Você quer isso para o teu filho, para a tua filha, para os teus netos? Então você tem uma responsabilidade de passar isso para eles. Você quer ir para o céu? Você quer se encontrar com aqueles que já foram lá? Talvez a tua mãezinha, teu avô, teus bisavós, teus avós. Você quer encontrar no paraíso com eles? Se esforce. Tua mãe, teu pai, teus parentes, as pessoas que você amava. Tem 2 lugares para ir depois da morte. Depois da morte é juízo. Mas você tem que seguir essa Constituição, a qual nós temos que seguir para que seja validado a nossa salvação. Os preceitos que Jesus deixou para nós. Mas existe muita gente sendo enganada. Por isso eu quero abrir os teus olhos hoje. Não siga guia cego. Para a gente terminar, em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, nos diz assim: essa declaração, esse alerta saiu da boca de Jesus. E o apóstolo Paulo colocou aqui. Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Nós vemos muita gente acrescentando conteúdo bíblico, mudando as coisas de Deus, especificamente do Evangelho. E muitos já se foram. Mas o Senhor diz aqui que Ele testifica que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, muitos já acrescentaram mudando o sentido, porque fundaram um movimento religioso e querem moldar a palavra à religião. Querem arrumar um jeitinho brasileiro para ter respaldo bíblico naquilo que defendem, que pregam, que ensinam. São muitas coisas, são muitos os itens que eu não posso. Eu poderia até falar, porque eu não tenho esse problema de não falar isso ou aquilo. Mas ficaria muito tempo, tomaria muito tempo para isso. E o Senhor continua falando: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Quem tira, acrescenta, muda, não se salva, porque está pregando engano de mentira, heresia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Procura não estudar, procura não ler, mas examinar as Escrituras. E toda vez que você for ler, você fecha os teus olhos
e em pensamento mesmo, ou abrindo a tua boca, tu pede para o Espírito Santo te dar discernimento da verdade. Porque lá em Provérbios diz assim, para você não confiar na tua própria sabedoria. Não vá buscar entendimento naquilo que você talvez estudou, seja um doutor em letras, seja um homem inteligente, saiba que a inteligência do homem é diferente da sabedoria de Deus. Uma coisa difere da outra, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. O nosso pensamento não tem capacidade de discernir muita coisa. O poder de Deus e os seus mistérios. Então a gente vê muita gente. Eu já vi pessoas que pegaram nas suas denominações e colocaram na capa da Bíblia o nome da sua denominação, como se a Bíblia fosse um objeto particular daquela religião. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, não tem nada a ver com denominação. Mas denominação que quiser divulgar a palavra de Deus, ela tem que pregar a verdade, senão ela perde o lugar no céu. Tem que ser pelo que o Evangelho diz, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus. Então Deus hoje te alerta. Isso é uma trombeta que está sendo tocada aos teus ouvidos para te alertar, porque o fim já acabou. A gente está na dispensação da graça e a porta da graça está se fechando. Por isso, meu irmão, presta atenção. Você é espírita, você é umbandista, presta atenção. Você é evangélico, você é católico, presta atenção se o sistema religioso que você defende está conforme o Evangelho de Cristo. Entre na porta estreita que conduz à salvação. Saia do engano, saia da mentira, saia da feitiçaria, saia da fornicação, do adultério, saia das desonestidades que cercam a tua vida. Eu sei que Deus está falando contigo agora. Eu não conheço a tua vida, mas Deus conhece a tua vida. Que Deus possa entrar no teu coração, que Deus possa tocar agora no teu coração, e que tu possa assim receber uma unção de Deus, e que tu possa te arrepender, que tu possa seguir o caminho certo. Siga a palavra, siga Jesus. Não defenda a tua denominação como se fosse um time de futebol. E você sabe onde tem falha, mas você não aceita isso. A religião não é proprietária sua, mas a tua alma pertence a Deus. E Deus quer te salvar, quer te abençoar. Assim, meu irmão, fica com o Senhor. E Jesus possa entrar na tua casa. Que tu possa ser um homem, uma mulher sábia e buscar verdadeiramente a palavra de Deus. Porque é por ela que nós vamos alcançar a salvação. Quando a Bíblia fala aqui em Apocalipse sobre a espada que sai da boca de Jesus, a espada do Espírito, é isso aqui. Ele tem compromisso com a sua palavra, e aqueles que seguem são bem-aventurados. Assim que Deus te abençoe, fica na paz e na graça, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.